Ok, pessoal, vamos aqui para o nosso terceiro exercício, né, dessa revisão para avaliação do segundo bimestre. E um exercício que traz novamente uma análise gráfica, né? Bom, vamos então ler aqui com calma. Diz o seguinte: o gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma massa de água que está sendo aquecida por uma fonte de calor cuja potência é de 35 calorias por segundo. Supondo que todo o calor gerado pela fonte seja absorvido pela água, calcule a massa da água em gramas que foi aquecida. Bom, então observe um dado interessante aqui, é que ele diz que todo o calor gerado pela fonte térmica foi absorvido pela água. Então a gente tem aqui um rendimento de 100%, né, da potência que foi gerada para a potência que foi utilizada, né? Lembrando que essa potência é de 35 calorias por segundo. Tá? Vamos marcar aqui então. Nós temos aqui a potência da fonte, 35 calorias por segundo. Então vamos anotar aqui os dados, né? Então a potência P, né? Potência térmica, 35 calorias por segundo. Significa que a cada segundo essa massa d'água, né? A massa de água recebeu 35 calorias. E a variação de temperatura dessa massa de água, a gente observa pelo gráfico. Ó. Então, a temperatura inicial foi de 25 graus Celsius, que é a temperatura θ em graus Celsius. Aqui θ, né, é o símbolo utilizado para temperatura, mas a gente pode estar utilizando o T maiúsculo também, né? E essa temperatura ela vai aumentando à medida que o tempo vai passando, né? Até atingir uma temperatura de 30 graus Celsius. Observe que o tempo aqui que está no eixo horizontal começa em 0, né? 0 segundo, contagem do tempo. E em 10 segundos a temperatura aumenta de 25 para 30. Então nós temos aqui o intervalo de tempo ΔT minúsculo, de 10 segundos, né? 10 menos 0, 10 segundos. E a nossa variação de temperatura, a variação de temperatura aqui pela massa da água, né? Basta fazer a temperatura final, que é de 30 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que foi de 25 graus Celsius. Isso dá uma variação de temperatura, ΔT, de 5 graus Celsius. Então a gente está usando T minúsculo para temperatura, T maiúsculo, né? Para temperatura, T minúsculo para intervalo de tempo. E aqui, apesar de ser θ, a gente pode usar T ou θ sem nenhum problema. Bom, temos os dados aí. O que ele quer saber? Qual o valor da massa de água, né, que foi aquecida? Então, qual o valor de M? Não sei ainda, né? Vamos determinar. Como a gente tem a potência térmica, vamos usar a definição de potência. A potência é a razão entre a quantidade de calor recebida e o intervalo de tempo utilizado para o aquecimento. Lembrando que esse calor é calor sensível, né? Então a gente pode até substituir logo a equação do calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, dividido pelo intervalo de tempo. Bom, a partir daqui a gente pode substituir os valores. Ó. Aqui o tempo está em segundos, a potência também está em calorias por segundo, então não é necessário fazer nenhuma transformação, vamos substituir. Ó. Então a potência é de 35 calorias por segundo, 35 calorias por segundo. A massa é o que nós queremos determinar. Deixa eu só ajeitar esse 5 aqui. O calor específico da substância. Como é que a substância é a água? Ele não deu aqui, né, no texto, não tem um calor específico da água, mas já é um valor tabelado, né? Vamos colocar aqui, ó. O calor específico da água é de 1 caloria por grama graus Celsius. Então aqui vezes 1 caloria grama graus Celsius. A variação de temperatura é de 5 graus Celsius, então 5 graus Celsius. Observe que eu estou fazendo questão de colocar as unidades de medida, só para a gente ter a noção, né, que a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação de unidade. Dividido pelo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ΔT é de 100 segundos, né? Perdão, de 10 segundos, né? Aqui, ó, de 0 até 10. Aqui, ó, 10 segundos, ok? Então, dividido por 10 segundos.
Feito isso, a gente pode cancelar aqui as unidades de medida. Ó, calorias eu posso cancelar com calorias. Segundo eu posso cancelar com segundos. Ok? Graus Celsius eu posso cancelar com graus Celsius. Então sobrou apenas gramas, que é a unidade da massa, né? Bom, aqui eu posso fazer produto do meio pelos extremos, é um produto cruzado. Está subentendido aqui que tem 1, né? Então, M vezes 1 é igual a M. Aqui tem o 5, né? Então, M vezes 1 vezes 5. Então, na verdade, aqui dá 5M, né? Aqui, ó, tem esse 5 aqui. Então, 5M vezes 1 dá 5M igual a 35 que multiplica 10. Então, 35 vezes 10. Ok? Então, eu tenho que a massa, né, vai ser igual a 5M. 35 vezes 10 dá 350. Então, essa massa M vai ser igual a 350. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso dá uma massa de quantos gramas? Observe que a massa aqui é dada em gramas. 35 por 5 é 7, né? Então, tem mais um zero no numerador. Então, isso dá uma massa de 70 gramas. Então, esse é o resultado da massa de água, né? Isso aqui representa a massa da água que foi aquecida. Massa da água que foi aquecida. Massa da água aquecida. Foi aquecida de quanto? De 25 graus Celsius a 30 graus Celsius. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Um exercício bem simples, né? Utilizando aí a definição de potência térmica de uma fonte. E até o próximo exercício.